A Voz do Campo na 8ª Tecnopós em Panambi, compartilhando conhecimento, soluções para o pós-colheita. Aliás, eu quero destacar que Panambi e Condor, 2 municípios gaúchos no noroeste do Rio Grande do Sul, onde está o maior centro de indústrias do pós-colheita, de armazenagem de grãos, estão localizadas em Panambi e Condor, 2 municípios do noroeste gaúcho. E a Voz do Campo veio conhecer de perto também e prestigiar o trabalho aí da 8ª Tecnopós, que aconteceu esta semana em Panambi, mostrando a inovação tecnológica, o que tem para frente, falando da armazenagem, dos gargalos, falando do futuro, da inovação tecnológica, o que as empresas, as indústrias do setor estão preparando para a armazenagem de grãos. Vamos também falar um pouquinho da qualidade da armazenagem de grãos no Brasil. E para isso estão conosco aqui o Edson Schaefer, que é o empresário do ramo aqui em Condor e vice-presidente da ACITEC, Associação Centro de Inovação Tecnológica aqui de Panambi Condor, e diretor setorial do APL, do Arranjo Produtivo Local Panambi Condor, o Edson, que participa muito, está sempre atuante nessa questão da armazenagem de grãos. E nós vamos falar um pouquinho desse assunto aqui. Também conosco, Júlio César Pedroso, diretor executivo da Associação Comercial e Industrial de Panambi, e o Christian, também profissional e diretor da Carpan Agroindustrial, que está conosco aqui. Vamos fazer um bate-papo, que é o perfil da Voz do Campo, falar um pouquinho da armazenagem de grãos, do que tem pela frente, que é um dos grandes gargalos do Brasil, a armazenagem de grãos. O agro brasileiro precisa muito investimento e ampliação em armazenagem de grãos. Então, quero já cumprimentar aqui o Edson Schaefer. Antes do Edson, quero dar o destaque aqui que apoiam a presença da Voz do Campo na 8ª Tecnopós, a Carpan Equipamentos Agroindustriais, Sicredi das Culturas, Agência Panambi, Prefeitura Municipal de Condor e ACI Panambi. São os apoiadores da presença da Voz do Campo aqui na 8ª Tecnopós. Carpan, fornecedora dos maiores conglomerados do ramo de armazenagem do Brasil. Tá bom? Nós também temos a participação hoje especial da revista Agrocampo de Cruz Alta, o canal no YouTube Agroplay, com muitos acessos, milhares de acessos e seguidores na internet, na rede social, a revista Agrocampo, que também é parceira da Voz do Campo. Edson Schaefer, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes. Realmente, a Tecnopós é um evento ímpar. É um evento ímpar que nos enche de orgulho de fazer parte e dar uma singela contribuição no processo. É um espaço onde as empresas se juntam para ofertar aquilo de melhor que elas têm à disposição do mercado, e o mercado vem para receber novas informações sobre o mercado, sobre novas tecnologias e olhar um pouco mais das nossas máquinas, daquilo que nós temos na produção diária das nossas empresas. Edson, nós estamos há muitos anos, eu vejo esse assunto em discussão, em pauta, reuniões, no limite, já esgotou o limite de armazenagem de grãos no Brasil. O quanto o Brasil precisa investir em armazenagem. Eu acredito até que já está saturado já esse assunto no Brasil. Precisa decisões políticas para começar a mudar essa questão de armazenagem de grãos. Todo santo ano, na época de safra, colheita de milho, nós vimos as notícias, as manchetes, as fotos, as imagens, dão conta de milho armazenado, improvisado, ao lado de armazéns já super cheios de produção. Edson, o que precisa ser feito agora, urgente, para começar a reverter esse quadro de perca de grãos, de perca de rentabilidade no produtor rural, Edson? Acho que 2 medidas. Uma de médio e longo prazo e uma tem que ser urgente. A de médio e longo prazo, eu acho que nós tivemos uma demonstração muito forte nas últimas semanas, culminando
e torcemos para que tenha culminado ontem a discussão do Fundo Rural. União. O agronegócio precisa se unir. Nós estamos muito dispersos e nós não olhamos o agronegócio como uma cadeia de produção, atores que um depende do outro. E todos esses que um depende do outro precisam se unir numa só voz e cobrar dos nossos governos ações, mas mais especificamente uma política agrícola para o Brasil. Não é possível que nós tenhamos uma força tão grande dentro do agronegócio, que o mundo dependa tanto de nós, e nós não consigamos valorizar aquilo que produzimos. Não é admissível. Você fala em ter comida barata, eu concordo, precisamos ter comida barata, o mundo precisa comer e precisa ter acesso a essa comida. Mas aí nós temos que começar a discutir o custo dessa comida. Para ter uma comida barata, nós precisamos ter uma produção barata. E essa cadeia toda precisa discutir e cobrar dos governos uma ação, uma estratégia para desenvolver agora não apenas a produção e a produtividade, mas sim o resultado. O Brasil precisa, o agronegócio precisa de resultado financeiro em sua atividade, um pouco mais de segurança. A instabilidade é muito grande. O Fundo Rural é um exemplo disso. A segunda ação é aquela urgente. Nós temos um plano safra sendo divulgado todos os anos, normalmente no mês de maio. Esse ano foi no dia 7 de junho. Nós estamos no fim de agosto e não existe nenhum, a nível de Brasil, falando em PCA, que está dentro do plano safra, tá? Nenhum recurso liberado até o momento. É muito difícil de você manter emprego, é muito difícil de você manter investimento em tecnologia, em educação das empresas, em educação dos funcionários, em qualificação da mão de obra, manter salários dos colegas de trabalho, com uma situação tão a descoberto. Nós precisamos, a curtíssimo prazo, entender o porquê dessa demora de fazer com que as linhas de crédito tenham chegada ao investidor. Qual é Para os ouvintes da Voz do Campo, o Marcelo e também o Christian, esse PCA que se referiu o Edson Schaefer, é um programa que está dentro do Plano Safra, que é um programa de construção e ampliação de armazenagem, PCA. Então, só para contribuir nesse programa de construção e ampliação de armazenagem. Qual é a capacidade? Bom, vamos falar especificamente, se nós for falar ou tocar na questão política, nós vamos ficar todo o tempo aqui, vamos falar só que nós temos que cobrar dos políticos. Qual é a capacidade da armazenagem no Brasil hoje? Segundo o Ministério da Agricultura, é algo próximo de 160 milhões de toneladas de incapacidade de armazenagem. Mas incapacidade? Em capacidade. Capacidade. 160 em capacidade de armazenagem. No entanto, nós sabemos que nesses 160 milhões existem computados armazéns que já não são usados para armazenagem de grãos. Sim. Nós sabemos que estão ociosos, isso, né? que já foram tem problema de infiltração, já foram abandonados. Nós sabemos também que existem nesse mesmo cálculo unidades de armazenagem que não possuem termometria, não possuem aeração, portanto, não conseguem cuidar com segurança da qualidade do grão. E também nós sabemos que foi computado ali na 2006, aproximadamente, 2005, 2006, o cálculo de todos os caminhões que estão trafegando com grãos está sendo considerado como armazenagem, e ainda os portos, que são transbordo, são considerados como armazenagem de grãos. Então, nós não temos de 160 para 220 a descoberto 60 milhões de toneladas. Nós temos muito mais do que isso. Se você é o Temer, eu não vou dizer o ministro da Agricultura, se você é o Temer, tem a caneta na mão, vendo aquelas informações do Mato Grosso, você é um empresário da armazenagem de grãos há muitos anos, herdou a empresa do seu pai, da família, empresa familiar aqui em Condor. Se você é o Temer, o que você faria, Edson,
para começar a resolver o problema da armazenagem no Brasil, assim, num decreto urgente? Infelizmente, eu acho que não se resolve por decreto. Eu acredito que emperra no segundo, terceiro, quarto escalão. Porque quando você vai ao encontro do ministro Maggi, quando você vai ao encontro do secretário Neri, são pessoas extremamente acessíveis, sabem das dificuldades e sempre têm uma palavra de apoio e de atitude na solução dos problemas. No entanto, não depende só dele. Entra também uma condição da receita, uma questão financeira, né? Já envolve outros ministérios. Aí, quando você consegue, depois de muita negociação, você consegue definir um plano, como dentro do Plano Safra, o PCA, que possui uma regra mais acessível, 6,5% de juro, até 15 anos para pagar com os 3 de carências inclusos, né? São situações bastante razoáveis para o investimento. Mas aí tu vem aqui para a base e tu chega nos bancos e os bancos culpam o processo dentro do BNDES. Você vai no BNDES e eles argumentam que o problema está nos bancos. E você fica de um lado para o outro batendo e os números não batem. E aí é muito demorado. É muito demorado. E aí o que acontece? Quando você consegue chegar muito próximo do entendimento do que está acontecendo, troca ministro. E aí começa tudo de novo. Né? Então, o que eu poderia dizer, eu sendo o presidente Temer, se eu pudesse me colocar nessa condição, eu acho que ele teria que olhar com mais cuidado nos escalões abaixo e fazer com que aquilo que os governos determinam sejam cumpridos aqui na base. Muitas vezes eu acho que são determinações que acontecem, que acontecem, mas que não vêm até aqui, são boicotados no caminho, sei lá, por incompetência, por ideologia, por falta de vontade, eu não sei dizer o quê. Mas em algum lugar trava, e nós não conseguimos descobrir onde está o problema. Pois é, que coisa interessante que você toca. Quando eu falei, eu errei a palavra decreto, mas por decisão política, decisão governamental, decisão de governo. Agora, chama atenção e até grave. Imagina lançar um plano, mas não chega na base. Em 2012, nós estávamos montando o G5, foi montado um grupo de 5 entidades, que, com o apoio de mais 20 entidades dentro do país, nós criamos um Plano Nacional de Armazenagem para o Brasil. Infelizmente, ele ficou engavetado. Né? No dia 28 de novembro de 2012, nós estaríamos fazendo o fechamento do plano, para, em 6 de novembro de 2012, esse plano cair na mão da presidente. Infelizmente, ele não foi dado sequência. Eu não vejo outro caminho a não ser retomar a discussão, médio e longo prazo, a discussão desse Plano Nacional da Armazenagem, colocando todos os atores dentro do processo. A representação dos investidores, das empresas produtoras, das cooperativas, das cerealistas, dos produtores rurais, colocar os bancos, o BNDES, o governo, todo mundo numa sala e aí entender o que está pegando e fazer com que as determinações aconteçam. Edson, já aconteceu essa reunião aí com todo esse pessoal que você falou, né? Infelizmente, não conseguimos fazer com todos juntos. Mas quase todos. Uma parte. Mas, enquanto nós não conseguirmos botar a representação da sociedade frente a frente com o BNDES e os bancos, e aí conseguir entender onde trava, nós nunca vamos saber, porque nós vamos para um lado e para o outro e nós não conseguimos pegar o fio da meada. Né? Hoje, nós temos, por exemplo, 1 bilhão e 600 milhões disponibilizados para esse programa do PCA. Nós estamos em fim de agosto, não temos informação de nenhum acesso a esse recurso. Né? Esses 1 bilhão e 600, na realidade, Marcelo, esses 1 bilhão e 600 é a metade do que seria necessário por ano durante 30 anos para nós darmos, pelo menos, uma equilibrada nesta situação de falta de armazenagem. Por quê, Marcelo? A armazenagem de grãos, ela não é apenas um espaço físico em que você guarda a qualidade do grão.
mas também é uma condição de negociação. E, infelizmente, quem nos compra o grão, ele tem interesses de que nós não tenhamos capacidade de armazenagem e, a cada colheita, nós sejamos obrigados a repassar para eles o grão físico, porque não tem espaço para nós guardarmos aqui. Edson, deixa eu te fazer outra pergunta importante, depois, Pedroso, quero que você me ajude nesse raciocínio importante. Quantos empregos diretos é gerado nas empresas de armazenagem de grãos Panambi e Condor? Não precisa você dar um número exato, mas aproximado. Num ambiente normal, 12 mil empregos. Diretos. Diretos. 12 mil empregos. Neste momento, são bem menos. Pois é. O que tem hoje por cento aí? 50%? Talvez o Pedroso pudesse me ajudar nisso. Na verdade, a capacidade que nós temos aqui de geração de emprego é um pouquinho mais, em torno de 14 mil industriários. Não, mas aí envolvendo outras áreas. Não, né? Só da indústria, né? Só da indústria. Da armazenagem? Não. Todo o complexo, né? Porque há de se entender que esse cluster, arranjo produtivo local metal mecânico, reúne empresas que fabricam equipamentos de soluções pós-colheitas, mas também que são fornecedoras dessas empresas. Então, todo esse conjunto, né, que é o maior cluster de soluções pós-colheitas do Brasil, né, eu acredito que hoje nós tenhamos aí, sim, em torno de 50% a menos, né? Esse número hoje deve estar na ordem aí dos 5, 6 mil trabalhadores. Mas eu queria contribuir com a pergunta inicial que tu fizeste. Nós levamos ao governo 3 soluções que me parecem que poderiam encaminhar uma solução definitiva para a questão da falta, da deficiência de armazenagem no Brasil, que chega aí aos 60%, mais ou menos. No estudo que nós fizemos, através da Citec, através do APL, com a Exal, que nos dá conta disso, né? Tem núcleos no Brasil que estão bem servidos e outros que estão totalmente desassistidos. E o que acontece? Aí guardam milho e outros cereais a céu aberto, né? Correndo todo o risco. Então, quais são os 3 aspectos? Primeiro, que o plano safra não pode ser um plano anual. Ele tem que ser um plano de longo prazo, no mínimo de 4, 5 anos, né? Com regras claras, definidas, né? Com situações de recursos disponíveis, para que esse recurso chegue na boca do caixa, que isso é o que nos interessa, né? Essa é uma situação. A outra situação é a liberação desses recursos. Por exemplo, nós estamos em agosto, né, e os recursos ainda não estão na boca do caixa. E isto é grave, porque no Brasil se planta e se colhe o ano inteiro. Aqui nós soja num momento, algodão em outro, maçã não sei aonde, banana não sei em que época, milho, safrinha. Então teria que ter um plano para o ano todo e de longo prazo. Outra situação da armazenagem é que isso se configura, Marcelo, um plano estratégico, né? Todos os países do mundo, né, têm um estoque regulador. No Brasil não existe isso. Então, se tu tem uma condição adequada de armazenagem, com todos os equipamentos funcionando adequadamente, você agrega valor ao teu produto, né? E você pode disponibilizar ele no mercado na hora mais oportuna. Hoje não, hoje o cara é obrigado a vender a preço de mercado, às vezes até a preços vil, porque não tem uma política. Então, e essa política precisa ser definida de longo prazo, né? Com recursos disponíveis na hora que o produtor precisa, e não quando o banco acha que pode liberar, quando a política de governo, porque isso, por aquilo. Então, isso é que precisa ser ajustado. Me parece, e para fechar essa questão, é decisão política mesmo, não tenha dúvida. Decisão política, é caneta do chefe maior que resolve, vamos investir em armazenagem, 600 milhões, e os 600 milhões vão ir para quem quer armazenagem no Brasil. Mas não é assim. Vamos mostrar números, Edson, porque daí com números, contra fatos não há argumentos. Quanto que é liberado para o último plano safra liberou para a armazenagem? Tinha uma previsão de 1 bilhão e 400 milhões. 1 bilhão e 400. 1 bilhão e 400. E quanto que foi quanto que menos pegaram? De 600. Vamos repetir só um pouquinho. Menos de 600. Foi anunciado 1 bilhão e 400 milhões para armazenagem. Quanto que pegaram do dinheiro? Menos de 600. Menos de 600 milhões. Para tu teres uma ideia, na Expo Direto, nós tivemos uma reunião, isso foi início de março, até aquele momento não tinha sido liberado
liberado ainda 300 milhões. Não tinha sido liberado. 292 milhões, falado, inclusive, pelo próprio ministro Maggi. Depois disso, foi liberado mais algo em torno de 300 milhões. A verba foi contingenciada. O mercado quis tomar esse recurso, apesar de que o juro era 8,5%, muitos queriam ter acesso e não conseguiram. Não conseguiram. Então, nós temos, o nosso mercado está travado. De janeiro até agora, agosto, foi colocado dinheiro, migalhas, na parte de investimento por parte de BNDES, Banco Público. Onde nós temos conseguido ter um acesso um pouco maior ao recurso é o FCO, que é um programa de financiamento regional, lá do Mato Grosso, da região mais para cima, mas ela não é um recurso federal, é um recurso regional. Os estados se juntaram e criaram esta condição, e esse está funcionando melhor. Hoje, se o produtor de Primavera do Leste, de Jataí, de Rio Verde, quer investir em armazenagem, ele tem dinheiro hoje para armazenagem? Segundo o governo, segundo o anunciado, tem 1 bilhão e 600 para armazenagem no PCA, e aí tem as verbas do FCO, que eu não sei o número real. Você, como empresário, por exemplo, tem, na tua empresa, por exemplo, tem produtores que estão na fila esperando liberação de dinheiro para investir na empresa? Eu tenho equipamentos que foram entregues ainda e funcionaram para a safra da soja, e que o cliente me adiantou uma parte do recurso e não saiu nem um centavo, ou seja, ele está buscando esse recurso há mais de um ano e ainda não saiu um centavo. Tem casos em que o banco sinalizou o crédito para o cliente em dezembro e o recurso foi sair efetivamente 6 meses depois. Então, nós estamos trabalhando numa insegurança muito grande. Eu vejo todo mundo querer ajudar. Decisão política. Mas existe um momento que trava. E eu só vejo uma forma de que a decisão política aconteça naquilo que os produtores, que a base da agricultura nos deu de ensinamento nessas últimas semanas. Mobilização, ir para as ruas, mas, sobretudo, com união e organização. Veja bem, para mim vai ficar marcado na minha memória, é uma coisa que eu divulgo muito dentro da minha empresa e dentro dos nossos 2 municípios, Panambi e Condor, a forma como o produtor rural se organizou pelo Fundo Rural, não. Foram para as BR, foram para a rua, mas não fecharam. Eles mostraram a sua indignação, mostraram a sua organização, a vontade de ajudar o país, permitindo que o fluxo seguisse. Isso a população precisa ver e aplaudir. Pois é, esse é um gargalo da armazenagem de grãos no Brasil. Esse é o dilema dos empresários, da indústria, que quer gerar empregos. O que me chama a atenção e a raiz do problema está na política. Por isso, a Voz do Campo levantou a bandeira do depois da porteira. Os produtores têm que se preocupar com depois da porteira. É lá que estão os problemas. E a raiz do problema, me parece, da armazenagem, tenho certeza, está na questão política, na decisão política, decisão governamental. Nós precisamos discutir, sentar, conversar com nossos representantes para saber o que está acontecendo. Aí foram apresentados números, fatos, e eu quero mostrar o outro lado agora. Só um momentinho, Marcelo, eu queria complementar um jargão que você fala com muita propriedade, o depois da porteira. As indústrias de armazenagem de grãos precisam seguir o mesmo exemplo e sair para depois do portão. Fazer um pouco do que nós estamos fazendo aqui na Tecnopós, juntos, mostrando, todos juntos, unidos. O mercado tem para todos, mas é um mercado que ele necessita só de um empurrãozinho, e todas as nossas empresas vamos gerar o dobro de empregos e vamos distribuir riqueza nas cidades, nos centros urbanos. Uma riqueza que vem da agricultura e que, através do emprego na indústria, ele é redistribuído. É isso que nós temos que entender. Obrigado, Marcelo. Pois é, a Voz do Campo está participando da Tecnopós, a 8ª edição em Panambi, com apoio da Carpan Equipamentos Agroindustriais. Nós vamos falar um pouquinho do trabalho da Carpan agora. Sicredi das Culturas, Agência Panambi, Prefeitura Municipal de Condor,
e ACI Panambi, Associação Comercial e Industrial de Panambi. Sicredi, venha fazer junto com o Sicredi, gente que coopera, cresce. E a Carpan, fornecedora dos maiores conglomerados do ramo de armazenagem do Brasil. O Christian, que é do departamento de vendas da Carpan, está conosco aqui. E eu vou mostrar agora. Mostramos o problema, Pedroso, o problema que está na armazenagem, que vem se arrastando há muitos anos, e agora nós vamos mostrar o lado bom da armazenagem. É o investimento das empresas, do setor privado, que está inovando, fazendo acontecer. Eu vou repetir, Panambi Condor. Talvez eu vou te dar uma sugestão. O que eu vou dizer agora, repetindo, eu vou te dar sugestão para o APL Panambi, o Arranjo Produtivo Local das Indústrias do Pós-Colheita. Vocês têm que fazer mais marketing inteligente. Por exemplo, daqui a pouco o Arranjo Produtivo Local anuncia na Voz do Campo, Edson. Todo sábado, o Marcelo da Voz do Campo vai dizer: Panambi Condor é o maior centro industrial do pós-colheita do Brasil, Christian. Estou falando a verdade ou não? Mas a maioria da população não sabe disso. Olha o número que nós demos aqui, Edson. Capacidade para 12, as indústrias da região funcionando normalmente, emprega 12 mil pessoas. Qual é a população de Condor? 7 mil? 7 mil. Qual é a população de Panambi? 40. Marketing inteligente, Edson. Na realidade, hoje eu acho que está sendo dado o pontapé dessa aproximação maior do APL com a Voz do Campo, Marcelo. Christian, a Carpan, eu vou fazer a propaganda antes do Christian. A Carpan está apoiando a vinda da Voz do Campo na Tecnopós e da revista Agrocampo também, com um canal no YouTube, na internet. Olha essa tecnologia que a Carpan tem aqui. Para quem tem problema de vagem que não debulhou na coletadeira, ou seja, não abriu para o grão, para se tornar grão, não debulhou na coletadeira, o cara está colhendo, está faceiro, alegre, contente, colhendo, mas daqui a pouco ele está colhendo vagem, a vagem não abre, não sai o grão, não é grão. Não é dinheiro, Pedroso. Aí, veja bem, a Carpan desenvolveu uma tecnologia, a trilhadeira para vagens verdes, que o Christian vai explicar em detalhes essa tecnologia que ajuda o produtor a ter rentabilidade na propriedade. Se o produtor for detalhista, minucioso, olha o detalhe que nós vamos apresentar aqui, que é onde o produtor pode estar perdendo dinheiro. Christian. Tudo bem, Christian? Tudo bem. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse evento, que com certeza temos como ideia divulgar, como estávamos falando, o que temos em Panambi Condor. São muitas empresas, muitos equipamentos, e nós estamos nesse ramo também para ajudar, de alguma forma, o produtor a ter um retorno melhor. A trilhadeira foi desenvolvida para aproveitar essa vagem que vem da lavoura. A gente faz a abertura da vagem com o equipamento e aproveita esse grão que estava sendo tratado como resíduo. Isso é um retorno financeiro que o produtor tem imediatamente na colheita. Bom, vocês fizeram um estudo. O produtor perde muito mesmo, fica muito grão nas vagens, Christian. Vocês têm um número aí, uma média, mas o que o produtor, daqui a pouco ele não tá colhendo grão, ele está colhendo vagem, a vagem às vezes um pouquinho verde, ela vai à vagem e não vira grão. Exato. A gente tem alguns números, principalmente se tu pegar no início do processo da colheita, Sim. Tem bastante vagem verde. E a gente está falando aí em unidades de armazenagem que aproximadamente 0,25% de toda a soja que você passar numa máquina de pré-limpeza, você vai tirar um saco de grão verde. Então, de cada 400, você vai tirar um saco de grão verde. Cada 400 sacos processados numa máquina, se você passar a vagem que você separar nessa máquina, você vai tirar um saco de grão verde. Então, isso são 0,25% do total de tudo que passar numa máquina de limpeza. 400 sacos de soja que passam na máquina de limpeza? Um saco de soja vai sair da vagem verde que você estava botando fora, que era tratado como resíduo. Viu que interessante, hein? Aí faça uma conta aí, você que está ouvindo. Mas que equipamento, que tecnologia é essa que vocês estão produzindo aqui em Panambi? Ela é uma trilhadeira que vai receber a vagem da pré-limpeza. Ela tem um inversor de frequência que regula a velocidade desse batedor para tratar a vagem verde com uma velocidade e a vagem seca com outra velocidade, para você também não ter perda desse grão.
E o equipamento, então, vai ter a linha de peneira, onde vai fazer a separação da casca do grão. A casca, sim, é resíduo e é tratado como resíduo. O grão é grão, retorno financeiro, sim, e é tratado como grão. E esse equipamento vai aonde? Vai acoplado aonde? Como é que é? Pode ser automatizado da pré-limpeza, esse transporte da vagem até a trilhadeira, e ela pode ser colocada ao lado da moega. Dessa forma, a bica do grão vai descarregar diretamente na moega e o grão já vai partir para o seu fluxo normal. Pois é, o produtor ele tem que adaptar esse equipamento, né? E é uma inovação tecnológica muito interessante, uma inovação que nasceu em Panambi, Condor, aqui na região que eu estou dizendo que é o maior centro industrial do pós-colheita do Brasil e que os produtores precisam atentar para isso. A Carpan desenvolve há quanto tempo, o Cristian? Esse equipamento foi desenvolvido em parceria com cooperativas do Paraná e ele está trabalhando já há 2 anos. Temos equipamentos rodando desde o Rio Grande do Sul até a Lagoa da Confusão, no Tocantins. Cada região já está conhecendo o equipamento e está aprovando o seu uso. Qual é a capacidade dele no uso ali na hora da colheita? A trilhadeira ela atende fluxos de pré-limpeza de até 240 toneladas hora. Então pode colocar uma trilhadeira para uma máquina de 240 toneladas hora, a trilhadeira vai atender esse fluxo de vagem. Olha, esse equipamento vocês têm disponível. O produtor que está nos ouvindo agora do Brasil aí quer adquirir esse produto, fala com a Carpan, né? Isso, a Carpan é localizada aqui em Panambi. Temos o material através do nosso site, www.carpan.com.br. Nossa página no Facebook também. Telefone de contato, temos no site 55-3375-3484. A empresa está à disposição de todos. Pois é, falando um pouquinho como empresa, Cristian, há quantos anos a Carpan, empresa familiar também aqui em Panambi, quantos anos no mercado, hein? Isso, a Carpan ela foi fundada em 1980. Estamos trabalhando no mercado com equipamentos agroindustriais desde o ano de 2003, atendendo todo o Brasil e nível de Mercosul também. Outra linha que a gente também está trabalhando, além da parte da trilhadeira, a gente trabalha com máquinas de limpeza de cereais. Esse também era um outro campo que vinha sem algum desenvolvimento, alguma tecnologia nova. E nós estamos trabalhando agora já há 1 ano e meio com uma nova tecnologia em máquinas de pré-limpeza, que é uma máquina de pré-limpeza rotativa, com o objetivo principal de diminuir a mão de obra e melhorar o resultado final do grão processado numa máquina de limpeza. Ela é uma máquina de limpeza para grandes capacidades, de 200 a 350 toneladas hora, com regulagem de inclinação, velocidade de funcionamento, o que vai te permitir receber um grão mais úmido, um grão mais sujo, sem perda de capacidade. E sem, principalmente, entupimento de peneira com vagem, porque a máquina ela é autolimpante, ela traz todo esse benefício para o produtor. Essa é a máquina de limpeza rotativa axial da Carpan. Essas linhas que a Carpan atua, né? Isso, trabalhamos nessas linhas, pensando sempre em trazer novas tecnologias, porque hoje o mercado está vindo a cada ano uma produção maior, desenvolvimentos na área de semente e produção, e nós, como empresa de equipamentos, também buscamos trazer tecnologias para o mercado produtor. Bom, vamos repetir o site do Cristian, da Carpan. O pessoal pode acessar. Só para informar, às vezes a gente tem a dúvida, aquela Carpan é com K ou com C? É com C. Com C, tá? O pessoal que está nos ouvindo, é importante, a gente sempre esclarece. O cara vai lá, pesquisa Carpan com K e não acha, né? Exatamente, então, com C. É Carpan com C. Carpan Panambi, você vai achar aí. Eu vou desafiar os produtores. Cristian, pode ter certeza que alguém vai ligar para vocês e vai dizer que ouviu na Voz do Campo. Pode escrever. Tá? A Voz do Campo é o programa do produtor rural brasileiro. Cristian, agradeço a parceria de vocês, o apoio e dar os parabéns para a família Carpan pela inovação tecnológica, o que vocês estão possibilitando. É o que eu tenho dito, Edson. O setor privado contribuindo com o agro. As empresas não estão para ganhar dinheiro do produtor. Tem que ganhar dinheiro, é normal, é negócio, é justo, né? Mas fazem parte da cadeia, da engrenagem agro. O agro envolve as empresas da armazenagem, a indústria da armazenagem de grãos. Aqui está a trilhadeira que me chama a atenção para Vargens Verdes, algo especial que a Carpan de Panambi produz e que ajuda demais o produtor rural. Ajuda, agrega, ajuda o produtor a reduzir custo, a ganhar dinheiro lá no final.
É só o cara cuidar do manejo dos mínimos detalhes que ele vai ver o quanto dá resultado investindo em bons equipamentos. E aqui em Panambi Condor é o maior centro de equipamentos do pós-colheita. Tá bom, Cristian? Leva um abraço para a família Carpan, viu? Obrigado, deixamos um grande abraço a todos, uma satisfação estar presente e com certeza esperamos ver todos na próxima Tecnopós, que com certeza vai acontecer e vai continuar trazendo inovação a todos. Maravilha. Edson Schaefer, um abraço, esperamos, não vamos perder a esperança, né, Edson? Vamos seguir em frente. A esperança não pode nunca ser perdida, né? E enquanto que você tem o teu entendimento de que você está correto e tem Deus no coração, você vai em frente e não desiste e consegue chegar. Eu tenho uma frase bem interessante que faz tempo que me acompanha, né? Tudo sempre termina bem. Se não está bem é porque ainda não terminou. Então vamos até o fim. Eu às vezes até me chamo de meio louco, mas meio louco, às vezes meio louco pro bem, viu? Mas uma coisa que eu quero dizer é que tem outro ditado que eu não concordo. Tem uns ditados antigos que eu não concordo. O outro diga, a esperança é a última que morre. A esperança não pode morrer nunca. Não pode morrer nunca a esperança. Júlio César Pedroso, um grande abraço, parabéns à ACI Panambi também presente aí na 8ª Tecnopós. Bem, Marcelo Brum, amigos ouvintes da A Voz do Campo, nossa saudação derradeira aqui, agradecer também a presença do Edson, que muito bem falou aí sobre o arranjo produtivo local, metal mecânico pós-colheita, do Christian, trazendo todas essas informações sobre os produtos da Carpan. E eu queria deixar também aqui uma mensagem, né, que Panambi e Condor, né, são o principal, são juntos, né, o principal fornecedor, então, de soluções pós-colheita para o Brasil. É o maior cluster, o maior conglomerado de empresas que buscam essa solução. Ou seja, nós somos expertos nisso. A maior expertise de Panambi está nessa área. Então, nós devemos ser sempre lembrados em todo o território nacional e além fronteira como um local lá onde se produz soluções para agregar cada vez mais valor ao grão-armazenagem. Então, muito obrigado, um abraço a todos, né, e até uma próxima oportunidade. O Pedroso falou uma questão interessante, que é lembrança, o poder da lembrança. Nós precisamos ser lembrados e lembrar as coisas boas. Panambi Condor, o maior centro de indústrias de equipamentos do pós-colheita de armazenagem de grãos do Brasil. Marcelo, ainda para deixar um abraço aqui do Uvi Anse, presidente da STEC, que estava aqui há pouco conosco aqui, que também leva a todos os ouvintes da Voz do Campo a sua mensagem. Schaefer, Edson Schaefer. Estava passando batido, mas nós estamos aqui no Instituto Federal Farroupilha. A Tecnopós está sendo organizada aqui. É um instituto diferenciado, tem uma quantidade enorme de cursos, mas eu queria me referir a um em específico. O técnico em operações de pós-colheita. É um curso que tem aqui, né? É um curso único que ele foi estruturado dentro das empresas, dentro das salas da ACI de Panambi. Ele foi todo pensado, estruturado e defendido junto ao MEC. E ele acabou sendo autorizado. Ele é o único curso no Brasil, e nós não temos conhecimento se existe no mundo, a formação de um técnico para efetivamente operar os nossos equipamentos. E a gente sonha que esse curso ele se espraie por todo o nosso Brasil. Que forma um profissional que vai atuar na armazenagem de grãos lá na cooperativa, no cerealista, profissional diferenciado para trabalhar dentro das empresas, na indústria, dentro das unidades armazenadoras, auxiliando também dentro do produtor. Tá? Ele fica capacitado em agir em todos os segmentos, e isso precisava ser dito aqui, é uma referência ao nosso Instituto Farroupilha e o trabalho do arranjo produtivo. Só para completar, então, está sendo construído aqui, junto ao Instituto Federal Farroupilha, né, um projeto piloto com todo o sistema de armazenagem, com todos os equipamentos necessários para treinar esses alunos e também para permitir constante inovação pelas empresas, né? Então, isto é extremamente necessário, porque também há um projeto do governo
no sentido de unificar as ações desses projetos, né? Então, é importante ressaltar essa atividade. Pois é, você falaste, Pedroso, no Uwe Gensing, e ele está aqui ao meu lado, aqui, chegou aqui, e nós estamos com transmissão também no canal do YouTube da revista Agrocampo, do Imagem, da revista de Cruz Alta, parceiro da Voz do Campo. Na Tecnopós não podemos deixar de pegar uma saudação do Uwe, que é uma liderança também nesse setor tão importante. Falamos da capacidade de armazenagem do Brasil, do déficit de armazenagem, falamos quantos empregos geram, funcionando normal as indústrias da região Panambi-Condor. Eu estou dizendo, e quero ser garoto propaganda de vocês, dizendo que Panambi-Condor é o maior centro industrial de empresas do pós-colheita. Tudo isso, Uwe, nós precisamos unir forças, Uwe. Nós precisamos unir forças. O interior do Brasil, a base produtora brasileira, precisa unir forças, Uwe, e divulgar esse trabalho. Estava dizendo, destacando o trabalho da Carpan aqui com o Christian, e a Carpan que está produzindo de inovação tecnológica, vocês todos empresários aqui, o que inovam na armazenagem de grãos do Brasil é fantástica. Sai perguntar pelo Brasil aí sobre a qualidade da armazenagem no Brasil. Qual é o resultado da pesquisa que você vai ter? É qualidade top 10 na armazenagem brasileira. Mas precisa mais, né, Uwe? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem. É verdade. Nós temos um potencial fantástico, né? A agricultura de precisão, né? Evoluiu bastante, mas não foi só a agricultura de precisão. O pós-colheita também evoluiu muito, muito mesmo, né? Isso é um trabalho de muitos anos, é um trabalho que vem sendo feito no nosso APL, né, o pós-colheita, através de algumas gerações de empreendedores, né? Então não é uma coisa que começou ontem, não é uma moda, é um trabalho que está trazendo muita tecnologia e muita inovação na questão do pós-colheita. Hoje nós tivemos uma apresentação de um palestrante americano, né, a Mary Beth. Foi fantástica a apresentação deles e mostrando que nos Estados Unidos existem diferenças, sim, mas nós não estamos tão atrasados, não. Né? A gente tem um potencial muito grande. Nós temos, ao longo desses anos, além das empresas terem desenvolvido as suas capacidades, seus centros de engenharia, as instituições de ensino também evoluíram junto. Né? Hoje nós temos um Senai, que é referência na região, digamos, é um dos mais bem preparados e equipados até do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos o próprio Instituto Federal Farroupilha aqui, olha essas dependências que nós temos hoje aqui, com a primeira turma de pós-colheita, né? Nós temos a Unijuí, nós temos o Colégio Evangélico. Então, tudo isso formando mão de obra, não só formando aquela mão de obra básica, mas formando profissionais para o segmento do pós-colheita, né? Só para registrar que o Uwe é o presidente da Acitec e também do APL. A Acitec, Associação Centro de Inovação Tecnológica, e do APL, Arranjo Produtivo Local, Panambi-Condor, aqui do pós-colheita. Uwe, parabéns pelo evento, também por vocês trazer aqui dentro do IFE, Campus Panambi, interagindo com esses jovens meninos aí e dando oportunidade para essa juventude também de buscar o conhecimento. Esse é o trabalho do APL, né? É integrar todas as nossas forças, né, que são as empresas, as instituições de ensino, o poder público, as prefeituras de Panambi e Condor também auxiliaram bastante, e as associações comerciais. Né? Então, é um trabalho em conjunto de várias forças, digamos, várias entidades, para o mesmo fim, que é desenvolver a região. Uwe, marketing inteligente, o APL está fazendo pouco. É uma crítica construtiva minha. É verdade, né? Tem um amigo nosso que já... ele não é desse segmento, mas ele diz assim, ele brinca que o pessoal de Cruz Alta brincava com a gente. Alemão, vocês sabem trabalhar, vocês não sabem fazer marketing. Né? Então, é uma coisa, talvez, que a gente peca um pouco, bastante. Talvez o alemão ele é mais de fazer do que de mostrar, né? Mas isso faz parte da nossa cultura e a gente precisa mudar. A gente está mudando nisso. O nosso trabalho é justamente de tentar aparecer um pouco mais para o mercado e mostrar o potencial que nós temos. E o Pedroso falou uma palavra que me tocou muito, a lembrança, o poder da lembrança. E quando você faz bastante marketing, governos, prefeito, governador, presidente da República, joga
sempre com a mídia, com a imprensa, e ele precisa ver o que estão fazendo em Panambi Condor. Os governos do Brasil precisam ver a indústria de armazenagem de grãos Panambi Condor. Talvez eles não estão vendo, precisam ver. Quando eles verem, para eles tomar decisão, eles precisam ter a informação. Tá bom, Uve? Conte com a Voz do Campo. Muito obrigado, Marcelo. Ok. A Voz do Campo, na 8ª Tecnopós, com apoio da Carpan Equipamentos Agroindustriais. Carpan, fornecedora dos maiores conglomerados do ramo de armazenagem do Brasil. Sicredi das Culturas, Agência Panambi, Prefeitura Municipal de Condor e ACI Panambi. Tá bom? São os parceiros da Voz do Campo. Um abraço a todos, parabéns pela 8ª Tecnopós Panambi Condor.